Mas, meu querido estudante, seja bem-vindo à nossa terceira quinzena do nosso ano letivo de 2021. Nós já trabalhamos duas quinzenas, onde nós falamos na primeira, né, na introdução à física, sobre o movimento uniforme, e na segunda, sobre o movimento uniformemente variado. Então, nessas primeiras quinzenas, eu dei essa introdução do que era a física, quais fenômenos estaríamos estudando, né, nesse primeiro momento, que é direcionado ao movimento. Né? Nós damos o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado com todas as suas equações. E agora a gente vai estudar dois tipos de movimentos fundamentais para essa terceira quinzena, que é o lançamento horizontal, juntamente com o lançamento oblíquo, que é um lançamento na qual você pode ver aí na imagem, né? Só que agora também a gente vai ver sobre o movimento circular, tá bom? Então, nessa primeira semana a gente vai aprender sobre o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo, e na segunda semana dessa terceira quinzena a gente vai aprender sobre o movimento circular, tá bom? Então já pegue a sua caneta, já pegue o seu caderno. Esse canal também tá aí para você se inscrever, para você dar o seu joinha, tá bom? E a gente vai aprender nessa quinzena sobre o lançamento horizontal, o lançamento oblíquo e também o movimento circular. Vamos que vamos. Como você pode ver na imagem, nós temos aí o lançamento horizontal. É uma combinação de dois movimentos, um na vertical e o outro na horizontal, certo? Então nós temos aí, como você pode ver uma imagem aí, né, um corpo, né, que eu estou aqui circulando ele com a bolinha vermelha, né, um corpo que ele está aí se movimentando tanto para um lado, né, quanto para baixo, certo? Esse corpo ele está se movimentando tanto para um lado quanto para baixo. Então, nesse caso, nós temos aí dois tipos de movimento, né? Um movimento na vertical, certo? E um movimento na horizontal. Então, no decorrer dessa quinzena, a gente vai entender quais são as consequências de eu ter um movimento tanto na vertical, que eu até botei aqui entre parênteses, ó, que é o move, ou seja, o movimento que ele está em queda livre, o movimento que está para baixo na vertical, é o movimento que nós chamamos do movimento uniformemente variado. Só que, junto com isso, nós temos também o movimento horizontal, né? Que ao invés desse movimento horizontal ser o movimento uniformemente variado, nós temos o mu, ou seja, o movimento uniforme. Então, grava isso. Na vertical, enquanto o corpo está sendo lançado na vertical, o corpo descreve o movimento uniformemente variado. Na horizontal, o corpo descreve o movimento uniforme. Então, nos exercícios e também nessas explicações, eu vou tentar explicar para você bem detalhado por que na vertical é o move e por que na horizontal é o mu, tá bom? Então, aqui, tudo agora vai ser dissociado entre uma coisa que nós chamamos lá na matemática de plano cartesiano, tá? Então, aqui nós temos essa parte aqui, ó, essa parte aqui, nós temos o eixo X e essa parte aqui o eixo Y, certo? O eixo Y. Então, tudo que nós já estudamos do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado estava retratando o eixo X, ou seja, a horizontal. E também já estudamos o eixo Y, que foi os movimentos, né, em queda livre, que a gente estudou o lançamento vertical. Só que agora a gente vai estudar um movimento em que uma partícula está, por exemplo, nesse ponto aqui. Quando ela está nesse ponto aqui, ela vai ter fenômenos que vai relacionar ela tanto à parte vertical, certo? Quanto à parte horizontal. Então, a velocidade vai ter duas, a velocidade na horizontal e na vertical, né? O movimento vai ter dois, tanto na vertical como na horizontal, a aceleração do mesmo jeito e assim por diante, tá? Então, como você pode ver aqui na figura, nós temos aqui esse corpo, quando ele chega aqui no segundo ponto aqui, onde ele já se movimentou, ou seja, quando ele já foi lançado, né? Nós temos aí, né, uma velocidade V0, que na verdade essa velocidade V0 é a velocidade Vx, e nós temos uma velocidade Vy, tá? Quando chegar lá no lançamento oblíquo, que é a segunda aula dessa semana, eu vou explicar qual é a diferença do lançamento horizontal para o lançamento oblíquo, tá? Mas por enquanto pense no seguinte, imagine que aqui eu tenha alguma coisa, um prédio aqui, tá? Ficou bem reto, né? Eu tenho aqui um prédio, certo? Então, em cima desse prédio é lançado alguma coisa.
certo? Então, o lançamento horizontal é isso, ele já está lá em cima e é lançado alguma coisa aqui para baixo, certo? É lançado aqui para baixo. Então, quando esse corpo é lançado para baixo, então o movimento que ele descreve é um lançamento horizontal. E nesse lançamento horizontal ele tem consequências tanto na parte vertical quanto na parte horizontal, certo? Aqui tem uma figurinha, né, que se fosse aqui no PowerPoint, estaria tendo um GIF aqui acontecendo, né? E como é que era esse GIF acontecendo? O corpo, ele também tem, certo, uma grande influência na parte tanto vertical quanto na parte horizontal. Lembra, na parte horizontal, o corpo ele descreve um movimento uniforme. Na parte vertical, um movimento uniformemente variado. Vamos entender agora de maneira separada. O corpo, a parte horizontal e agora a parte vertical. Vamos lá. Ó, na horizontal, ou seja, na horizontal, o corpo descreve um movimento uniforme. Na horizontal, o movimento da bolinha é um movimento retínuo uniforme com velocidade igual ao lançamento. Ou seja, quando o corpo ele é lançado, ou seja, ele é lançado por alguma coisa, ou um chute, ou um empurrão, ou sei lá, alguma coisa vai lançar esse corpo. Esse lançamento tem uma velocidade inicial. Essa velocidade inicial ela é a mesma velocidade final na parte horizontal. Ou seja, se esse corpo descreve um movimento uniforme, então isso quer dizer que a mesma velocidade que ele saiu lá do comecinho é a mesma que ele chegou na parte horizontal, certo? E, portanto, se ele descreve um movimento uniforme na parte horizontal, isso quer dizer que a única equação que a gente vai trabalhar é essa aqui, ó. S é igual a S0 mais VT, certo? E aí, na parte horizontal, eu posso calcular uma coisa chamada de alcance horizontal. Tá vendo essa figura aqui que vocês podem observar aí? É como se fosse uma mesa, né? E uma bolinha cai dessa mesa. Então, a parte em X aqui, ó, a parte em X aqui, né, é o que nós estamos interessados. A parte em Y, a queda dele, a gente não está interessado por enquanto. Está interessado só nessa parte X. Nessa parte X aqui, a única equação que descreve essa parte X aqui é a equação, né, do sorvete, S igual a S0 mais VT. E aí, por isso, eu consigo calcular qual foi a distância que essa bolinha aí na figura, ela conseguiu percorrer, né, conforme o tempo passou. Eu preciso saber só qual foi a velocidade inicial dessa bolinha, porque a velocidade é constante, né, e o tempo, né, que ela gastou para chegar até o solo, né? E por isso, então, eu posso calcular o alcance. Qual foi o alcance? E aí, para calcular o alcance é fácil, né? É só jogar nessa equação aí do mu, S igual a S0 mais VT, ou A igual a V0T, né? Para A igual a V0T. Então, nós já temos aí uma primeira equação aí, né, desse lançamento horizontal. Vai ter um exercício muito interessante, né, que eu vou colocar também no roteiro, né, com o professor Tiago Tubarão. Ele trouxe um exercício sobre isso aqui resolvido para você entender como que essa equação vai ser cobrada lá no exercício. Por enquanto, eu quero que você entenda que quando um corpo é lançado na parte horizontal, o movimento é uniforme, portanto, a velocidade ela é constante. A mesma velocidade com que ele foi lançada é a mesma velocidade com que ele chega ao solo. Beleza? Vamos com tudo. Agora, na parte vertical, nós temos o move, ou seja, aqui em azul, tá? Em azul, VY aqui nós temos de novo uma mesa, um objeto é lançado, aí em vermelho, certo? Vermelho nós temos o VX, né? Ou seja, ele tá sempre, a velocidade está sempre apontando para frente, né? E VY sempre apontando para baixo, porque o corpo está sendo lançado, sobre ele age, né, uma aceleração da gravidade que faz ele ir para baixo, certo? Então aqui nós temos o VY. Tirando agora a parte horizontal, indo para a parte vertical, nós temos aí um corpo que descreve, né, um movimento uniformemente variado. Por quê? Porque na parte vertical ele está sempre aumentando a sua velocidade devido à gravidade. E por isso ele descreve o movimento uniformemente variado. Aí aqui diz assim, ó, quando o movimento é uniformemente variado, a primeira coisa que você tem que considerar para um lançamento horizontal é que a velocidade inicial y, tá? A velocidade inicial y, ela é zero. Por quê? Porque é como se o corpo estivesse caindo. Ele está aqui paradinho e eu solto ele. Então, quando ele está aqui paradinho, o que aconteceu aqui?
a velocidade dele é zero, né? Então, quando eu solto ele, a velocidade vai aumentando conforme o tempo passa. Então, a primeira coisa que você tem que considerar é que a velocidade em y é zero, tá? Então, eu vou explicar também qual é a diferença de velocidade inicial para esse tipo de conteúdo, de exercício, né? De conteúdo. O que é a velocidade inicial, o que é a velocidade y inicial, o que é a velocidade em x inicial, tá? Mas você tem que saber uma coisa. Quando eu considero a parte vertical, então a velocidade em y ela é zero. A velocidade inicial y é zero e ela aumenta conforme o tempo passa. Outra coisa que você tem que considerar, a aceleração aí para o movimento uniformemente variado da queda é a mesma gravidade, só que negativo. Por quê? Porque o movimento que eu considero é para cima e a gravidade sempre aponta para baixo. Então é um movimento retrógrado, né? Que está voltando. Então por isso que a gravidade ela é sempre negativa nesse caso aqui, certo? E a gente considera sempre 10, né? Menos 10 metros por segundo. Outra coisa é que o deslocamento na parte vertical não é mais ΔS. O deslocamento é ΔY ou também a altura, né? O deslocamento vai ser sempre essa altura aqui, né? Da queda, do corpo que não é lançado, então ele tem uma queda aqui, tá bom? Logo, nós usaremos as seguintes equações, ó. V igual a V0 mais A vezes T. Então, VY, né, ou seja, a velocidade em Y vai ser igual a menos G, porque a velocidade inicial é sempre o quê? A velocidade inicial é sempre zero. Então, VY é igual a menos G vezes T. Então, considere isso, tá? A velocidade aqui, ó, para encontrar o deslocamento, né, para esse tipo de lançamento aqui, né, nós temos, então, S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Né? Então, o que acontece? A posição inicial é zero, certo? A velocidade, nós já falamos que vai ser zero. Então, sobra o quê? Sobra a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Só que a aceleração, a gente já disse que é menos G. Portanto, a altura é igual a GT ao quadrado sobre 2. Então, aqui não tem interesse de eu colocar o valor negativo. Por quê? Porque agora eu estou falando de altura. Eu não quero saber se ele está subindo ou está descendo. Eu quero saber qual é a altura. Então, não importa se a altura vai ser negativa ou se vai ser positiva, né? Eu quero saber qual vai ser a altura. Então, por isso que não tem um negativo aqui na gravidade, certo? Aqui acontece a mesma coisa. Ó. Aqui embaixo, ó, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Essa aqui é a equação de Torricelli. Quando eu levo isso para um lançamento vertical, um lançamento horizontal, nessa parte vertical aí, nós temos, então, que a velocidade inicial é zero e sobra o quê? Vy ao quadrado é igual a 2G vezes a altura. Então, quando eu estou falando de altura, eu não preciso considerar, então, a gravidade como negativa, tá? Então, essas são as equações que a gente vai utilizar no lançamento horizontal na parte vertical. Então, como que resolve esse tipo de exercício? Como que resolve isso nos exercícios que vocês vão ver aí no roteiro, tá? Como que vocês vão ver isso? Geralmente, resolve-se encontrando algo na parte horizontal e jogando na parte vertical, porque os dois estão entrelaçados, ou então você vai somar alguma coisa. Né? Então, geralmente é um exercício pedindo qual é a altura da mesa, qual foi o alcance máximo da bolinha, qual foi a velocidade inicial em Y, qual foi a velocidade inicial em X. Então, tudo isso vai ser pedido aí, né, dos exercícios e você vai encontrar aí logo mais no roteiro, aí embaixo, né, conforme você pode observar aí, tá bom? Então, essa primeira aula é isso, lançamento horizontal. Vamos recapitular aqui, né? Nós aprendemos que o lançamento horizontal, ele é uma junção entre um lançamento vertical e o lançamento horizontal, né? Desculpa, o lançamento horizontal, ele tem uma parte na vertical e uma parte na horizontal, sendo que a parte na vertical é o movimento uniformemente variado e a parte horizontal é o movimento uniforme, certo? E aí esse corpo tem consequências tanto na parte em X, que é a horizontal, quanto na parte em Y, que é a vertical. Nós aprendemos isso, né? E nós aprendemos também que na parte horizontal, a única equação que eu vou utilizar é a do alcance, aonde a bolinha vai alcançar, né? Qual vai ser a distância que ela vai percorrer. Então, A igual a V0T. E nós temos também que na parte vertical nós temos o move, né? Nós temos aí o move, que nós temos aí 3 equações que você vai poder utilizar para encontrar a altura, para encontrar a velocidade em Y e para encontrar também a gravidade, se for o caso, você estiver fazendo essa conta em outro planeta, tá bom? Então é isso. Essa primeira aula é isso. Agora nós vamos para a segunda aula
e você tem aí um exercício resolvido desse monte de formas que eu coloquei aqui, também desse conteúdo que eu acabei de explicar, tá bom? Então a próxima aula da semana que vem, ou desculpa, dessa semana ainda, a próxima aula é sobre lançamento oblíquo, tá bom? Então nos vemos na próxima aula.